Imaginem tentar organizar uma entidade que se propõe a ser divina e espiritual, mas usando o material mais falho e imprevisível que existe na face da Terra: o ser humano. É uma receita para o caos, né? Com certeza. E ao longo da história, essa tentativa de governar a igreja resultou de tudo um pouco. Tiranias absolutas, anarquias caóticas e, bom, tudo que há no meio desse espectro. Esse é o nosso ponto de partida de hoje. E com esse pensamento, que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem. Um excelente começo. Pois é. Hoje o alvo da nossa análise, o nosso mergulho profundo, é uma obra monumental, o livro Teologia Sistemática do autor Louis Berkhof. A nossa missão hoje é destrinchar a visão que ele apresenta sobre o governo da igreja. Exato. E para estabelecer o chão onde a gente vai pisar, é crucial entender que não estamos diante de, um mero manual burocrático. Não são só regrinhas antigas que perderam a validade. Na verdade, quem nos acompanha precisa saber que este é um estudo profundo sobre a sociologia do poder. Nossa, sim, é fascinante. É uma investigação sobre onde reside a autoridade final, como uma comunidade se protege de líderes abusivos e, principalmente, sobre os perigos reais do extremismo quando falamos de organização humana. É a intersecção ali exata entre o ideal divino e a realidade institucional, né? Perfeito, exatamente isso. E é aí que a tensão do assunto me deixa muito curiosa. Porque estamos lidando com algo que, precisa de um CNPJ, sabe? Precisa de contas a pagar, reuniões de conselho, pessoas tomando decisões. Pessoas com egos, com falhas. Exatamente, pessoas falhas. E antes da gente chegar na solução que o Berkhof defende, que é o sistema reformado e presbiteriano, precisamos olhar para os buracos onde a humanidade já pisou. Que não foram poucos. Não mesmo. Se a gente olhar para a história, a primeira reação quando algo dá errado em uma instituição é chutar o balde e destruir toda a estrutura. E o livro aponta justamente para isso quando fala dos quáqueres e dos darbistas. O que é fascinante aqui é entender o porquê por trás dessa postura de rejeição total, sabe? Eles não acordaram do nada querendo destruir tudo, né? De jeito nenhum. Os quáqueres, por exemplo, surgiram na Inglaterra do século XVII como uma reação visceral. Eles olhavam para a igreja oficial da época e viam um aparato estatal muito frio. Um formalismo pesado. Isso. Um formalismo opressor e uma hierarquia de bispos que muitas vezes era abusiva e muito distante do povo. Então o pêndulo balançou com toda a força para o outro lado. Para o extremo oposto. Exato. Para eles, qualquer forma de governo eclesiástico visível passou a ser vista como algo pecaminoso, tipo uma casca humana que abafa o Espírito Santo. Porque, trazendo para uma linguagem moderna, é como se eles fossem os criadores de uma daquelas startups super radicais, sabe? Sei bem. Aquelas empresas sem chefe, sem cargo, baseadas puramente na intuição do momento, onde cada um faz o que sente que deve fazer na hora. Mas e aqui eu sou um pouco cética na prática. Essa não é uma visão muito ingênua da natureza humana? É extremamente ingênua. E o resultado prático disso, invariavelmente, é a fragmentação ou então o domínio dos mais carismáticos, né? Faz todo sentido. Quem fala mais alto acaba mandando. Pois é. O Berkhof aponta que, ao tentar proteger o Espírito Santo das algemas da organização, esses grupos acabam negligenciando estruturas que a própria Bíblia diz que foram instituídas por Deus para manter a comunidade saudável. Quer dizer, a intenção era boa, de buscar a pureza. A intenção era compreensível, mas se torna insustentável na vida real. Uma comunidade sem mediação de conflitos se desintegra muito rápido. E se a completa ausência de regras leva ao caos, o medo desse caos geralmente leva a gente a buscar o controle absoluto. O outro extremo. Exato. Entregar a chave da igreja para o governo civil. O texto chama isso de sistema erastiano, né? Por causa do Thomas Erastus. Isso mesmo. Nesse cenário, o Estado é quem dita as regras do jogo. A igreja deve a forma dela à legislação do governo secular. Tipo um departamento do governo? Exatamente. Os pastores são rebaixados a meros instrutores de moralidade. Eles não podem governar, não podem disciplinar e muito menos excomungar ninguém. Quem faz isso é o magistrado civil, o juiz secular. Caramba, mas assim, devia ter um apelo histórico para isso acontecer, não? Tinha,
Claro. Em épocas de guerras religiosas intensas, a ideia de que o Estado pudesse pacificar a religião, sabe, subordinando tudo ao controle nacional, parecia uma solução pragmática para muita gente. Garantir a ordem à força, basicamente. Isso. Mas o problema profundo desse sistema, e o Berkhof é bem implacável nessa crítica, é que ele funde duas esferas que a Bíblia mantém estritamente separadas. Entra em conflito com a base teológica, né? Exato. O princípio teológico básico é que Jesus Cristo é o único chefe da igreja. O erastianismo tenta criar paz, transformando a igreja numa mera secretaria de assuntos religiosos. É uma burocratização estatal da fé. Mas se dar o controle para o Estado parece um pesadelo secular, qual é a outra alternativa histórica de controle absoluto que o livro traz? Entregar o poder para uma elite religiosa intocável. Ah, o sistema episcopal. E o extremo lógico dele, que o texto aponta como o sistema católico romano, certo? Perfeito. É exatamente esse o ponto do autor. Fazendo uma ponte com o mundo corporativo de novo, é como uma corporação monopolista gigantesca, governada por um conselho de administração vitalício, que nunca consulta os acionistas, uma monarquia absoluta. A estrutura é tal e qual. O Berkhof descreve uma ordem de prelados ou bispos que se perpetuam de forma independente. Sem o povo participar. Sim, no caso romano, essa pirâmide culmina em um papa considerado infalível em questões de doutrina. A autoridade flui estritamente de cima para baixo. E a crítica dele a isso é sociológica? É também, mas centralmente é teológica. Ele argumenta que a Bíblia simplesmente não oferece base para uma classe clerical separada, superior, que governa sem o consentimento do povo. Ignora a comunidade. Crentes das decisões, o sistema ignora o que eles chamam de sacerdócio universal de todos os cristãos. Então, olha só o cenário. De um lado, a tirania do Estado. Do outro, a tirania de uma elite clerical. E do outro, a anarquia total dos quakers. O cardápio não era muito animador. Não mesmo. Isso nos deixa com um quarto modelo antes de entrar na tese principal do autor. O sistema congregacional. Esse é muito comum hoje em dia, inclusive. Nesse modelo a resposta ao abuso de poder de cima foi simplesmente cortar as pontes. Cada congregação local se torna uma ilha, uma fortaleza independente. O poder reside única e exclusivamente na assembleia local. Eles até podem conversar com outras igrejas, formar ali umas federações amigáveis, mas nenhum sínodo de fora tem poder de dar ordens. O que os membros daquela igreja decidem é a lei final. E o calcanhar de Aquiles do congregacionalismo, segundo a análise do Berkhof, é o seu efeito desintegrador crônico. Como assim, desintegrador? Ao transformar cada igreja numa entidade 100% autônoma, sem nenhuma instância superior de apelação com autoridade real, a expressão visível da unidade da igreja se perde. Ah, entendi. Fica todo mundo isolado? Fica. E o perigo prático é gigante. Imagine que uma liderança local se torna tirânica, ou a maioria decide expulsar uma minoria de forma injusta. Essa minoria não tem para quem ligar. Exato. Não há um tribunal eclesiástico superior para intervir. A autonomia absoluta abre a porta para ditaduras de microescala. É fascinante ver como todas essas tentativas falham por puxar a corda demais para um lado só. E é como resposta a essas falhas que a nossa análise avança agora para os princípios que o Berkhof defende, o sistema reformado ou o presbiteriano. Que é o caminho do meio que ele propõe. Sim, e o alicerce fundamental dele, a pedra angular, é que Cristo é o único chefe cabeça da igreja. E não é só num sentido místico, né? Não, de forma alguma. Berkhof argumenta que ele é literalmente o rei, o legislador supremo. E ele governa de forma objetiva através da palavra, a Bíblia. Essa distinção me parece muito vital para as batalhas da época. Muito. Quando os reformadores históricos travavam suas batalhas, eles lutavam em duas frentes. De um lado contra o papado, que reivindicava ser o chefe visível, e do outro contra os reis europeus. E isso mesmo, que queriam subjugar a igreja coroa, no estilo erastiano. O brado do sistema reformado era: a igreja já tem um monarca. E ele governa pelo texto bíblico.
A igreja não inventa leis novas, só aplica as que o rei já deixou. Mas aí entra a mecânica prática de como isso funciona na segunda-feira de manhã, sabe? Quando, tipo, o telhado da igreja tá caindo ou tem uma crise moral para resolver. A vida real acontece. Exato. O autor explica que esse poder de administrar é delegado por Cristo à igreja inteira, mas o exercício prático é feito por órgãos representativos, oficiais escolhidos pela congregação. Isso. Mas espera aí, deixa eu aplicar um pouco de ceticismo aqui. Se a congregação é quem vota nos líderes, o pastor não acaba virando só um político tentando agradar a base eleitoral? É uma excelente pergunta. Porque, tipo, se a autoridade está na mão de quem elege e a maioria quiser que a igreja vá para um caminho teológico estranho, os líderes não ficam reféns da vontade popular? Como que isso não é só uma democracia com uma roupagem religiosa? Isso levanta uma questão importantíssima, e é talvez a distinção mais sofisticada que o Berkhof faz no livro. O sistema reformado não é uma democracia pura. Não. Não. Em uma democracia secular, o poder emana do povo, o representante faz o que a maioria quer. Na igreja presbiteriana, o autor argumenta que o poder emana única e exclusivamente de Cristo. Então qual é a função do voto das pessoas? O voto da congregação é visto como um instrumento humano através do qual Cristo manifesta a escolha dele. A congregação não está concedendo o poder ao pastor. Ah, está apenas reconhecendo? Exatamente. Está reconhecendo os dons que Cristo já deu àquela pessoa. E uma vez instalados, esses representantes não governam para agradar a maioria. Eles governam em nome do rei para aplicar a constituição do rei, que é a palavra. Entendi. Eles não são manipuláveis pela multidão, mas também não são ditadores absolutos. Porque devem prestar contas à igreja local e aos concílios superiores. É um sistema brilhante de freios e contrapesos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se entendemos de onde vem o poder, precisamos olhar para quem opera essa máquina no dia a dia. Os oficiais. Isso. O livro divide as lideranças históricas em duas categorias bem claras: oficiais extraordinários e oficiais ordinários. Os extraordinários eram os apóstolos, profetas e evangelistas do primeiro século. Que tinham um papel muito específico. Sim. Numa analogia política, é como se eles fossem os pais fundadores de uma nação recém-criada, sabe? Eles tinham poderes emergenciais e intransferíveis para redigir a Constituição. É uma ótima forma de visualizar. A tese central do Berkhof aqui, contrapondo aquela ideia de sucessão ininterrupta de Roma, é que o ofício apostólico não foi feito para durar para sempre. A tarefa deles era estabelecer o alicerce, né? Exato. Para ser um apóstolo, segundo a análise bíblica do autor, era necessário preencher requisitos impossíveis hoje. Ter sido comissionado pelo Jesus físico, ser testemunha ocular da ressurreição, ter inspiração direta para escrever as Escrituras e poder de fazer milagres. Realmente ninguém hoje atende a esses requisitos. Pois é. Uma vez que o Novo Testamento foi concluído e a fundação estabelecida, não precisava mais de novos construtores da fundação. O ofício extraordinário se extinguiu naturalmente. O que faz todo sentido lógico. Você não passa a vida inteira despejando cimento na fundação da casa. Chega uma hora que você começa a levantar as paredes. E quem levanta as paredes são os administradores. Os oficiais ordinários. Isso. Nós não precisamos de novos pais fundadores com revelações inéditas hoje. Precisamos de administradores que leem o texto original com sabedoria. E o Berkhof lista 3 ofícios fundamentais: os presbíteros, que supervisionam e governam, os mestres ou pastores, que também governam, mas focam no ensino, e os diáconos, que assumem a parte do cuidado prático, das finanças e da misericórdia. Exato. Mas aí me surge uma dúvida enorme sobre essa transição. Sem os apóstolos lá para apontar o dedo e dizer quem é o líder, como é que a igreja evita o desastre de um narcisista acordar um dia, dizer que sentiu um chamado de Deus e exigir obediência de todo mundo? A genialidade da organização reformada está justamente no mecanismo criado para blindar a comunidade contra esses aventureiros. Que mecanismo é esse? O Berkhof descreve a necessidade inegociável de uma dupla verificação, o que ele chama de vocação interna e vocação externa. Vocação interna não é tipo uma voz mística na cabeça? Não, de jeito nenhum. É uma convicção racional e providencial. A pessoa sente o desejo de servir,
possui os requisitos morais e intelectuais descritos na Bíblia e a providência abre as portas de forma natural. Mas só isso não basta, né? Senão qualquer um aluga um salão e se auto-intitula reverendo. Exatamente. Aí entra o crivo final, que é a vocação externa. A vocação interna do indivíduo precisa ser rigorosamente examinada e validada pela comunidade e pela liderança já existente. A congregação precisa reconhecer aquele dom na prática? Sim, e tudo isso culmina no ato da ordenação. E aqui tem outra ruptura profunda com o sistema medieval. A imposição de mãos não é vista como um ritual mágico que transfere um superpoder invisível para a pessoa. É mais um reconhecimento público, então. É um selo público. É a igreja dizendo formalmente: nós examinamos a vida deste homem e reconhecemos que Cristo o chamou para esta tarefa. Essa esteira dupla protege as congregações de oportunistas e dá segurança para o próprio líder. É um sistema onde ninguém governa sozinho e ninguém se coloca no poder por conta própria. Mas, até agora a gente falou só da dinâmica interna de uma igreja local. Precisamos expandir a lente. E para o nível macro. Isso. Como é que milhares de igrejas locais, cada uma com o seu conselho, não acabam virando aquele arquipélago isolado do sistema congregacional que a gente criticou? É aí que entram as assembleias maiores. O autor descreve uma rede de conexões impressionante, uma escala ascendente. A base é o consistório local, que envia representantes para uma reunião regional chamada presbitério, que envia para o sínodo regional e que culmina na Assembleia Geral, o degrau máximo. O que tudo isso significa na prática, hein? Se a gente conecta isso ao cenário mais amplo, significa que existe uma unificação nacional e até global da igreja, mas sem subordinação abusiva e sem criar um superclero. Ah, não é uma hierarquia de chefes. Não. A sacada mestre é que essas assembleias maiores não representam um poder diferente ou maior no sentido de natureza. Um presbitério não é um superconsistório cheio de superpastores. São os mesmos pastores locais que foram enviados como delegados. Exato. Eles exercem o mesmo poder, só que acumulado. Como Berkhoff cita brilhantemente, 10 igrejas possuem mais autoridade que uma. É uma lógica de acúmulo de representatividade, não de dominação vertical. Pensando nisso, a melhor analogia moderna seria uma federação de Estados Unidos por uma Constituição rigorosa. O governo federal, o sínodo, não tem o direito de invadir a prefeitura para decidir a rotina diária da cidadezinha. A autonomia local é respeitada. Perfeito. Mas, por outro lado, a prefeitura local não pode declarar independência, rasgar a Constituição e oprimir uma minoria sem consequências. As decisões de um sínodo são imperativas. Não são só conselhos amigáveis. Exatamente. O autor deixa claro que lidam com questões amplas ou apelações que a base não resolveu. É definitivo. E essa obrigatoriedade é o que garante a coesão. O Berkhoff nos lembra que a igreja é um corpo orgânico interligado. O modelo presbiteriano de assembleias deliberativas é a tentativa humana mais elaborada de refletir visivelmente essa unidade que Cristo estabeleceu. Evitar o isolamento de um lado e a opressão do outro. Exato. Manter o tecido da fé seguro. É absolutamente revelador perceber como a teologia pura molda diretamente a sociologia de um grupo. A forma como eles entendem a autoridade de Deus dita a arquitetura de como governam as próprias relações. Com certeza. E refletir sobre essa engenharia institucional detalhada pelo Berkhoff deixa uma semente extremamente provocativa para a gente hoje. Como assim? Para a nossa realidade atual. Sim. Porque o sistema reformado valoriza muito a representatividade física, a assembleia local encarnada, o olho no olho do presbitério, a prestação de contas que só ocorre quando se compartilha o mesmo espaço. E o que acontece hoje nessa nova era das igrejas puramente digitais. Comunidades que existem só no YouTube ou em grupos de mensagens. Nossa, é um paradoxo enorme. Sim. Como manter esse tecido de responsabilidade mútua, de disciplina amorosa, de cuidado prático dos diáconos, quando a congregação vira um conceito invisível, isolado atrás de telas luminosas. Esse desafio de conciliar a verdade eterna com os novos meios de comunicação é algo que vai ficar ecoando na mente de quem nos acompanha. Uma baita reflexão.
E olha, se essa análise aguçou a curiosidade da nossa audiência para desvendar as engrenagens da fé, nós temos um aviso formidável. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Com certeza, ainda tem muito para explorar na teologia sistemática do Louis Berkhof. Vamos continuar aprofundando essas ideias monumentais na nossa próxima edição. Foi um imenso prazer conduzir essa exploração hoje. Agradecemos pela companhia intelectual nesta jornada e Deus abençoe todos os ouvintes.